Fala, meu aluno, tudo bom? Na nossa aula de literatura de hoje, vamos estudar sobre parnasianismo, beleza? Parnasianismo tem esse nome por conta do Monte Parnaso, na Grécia Antiga, onde se acreditava que ficava a residência do deus Apolo, né? Do deus da beleza, da música, da poesia, das artes. Então, parnasianismo tem a ver com isso, tá? A gente pode entender o parnasianismo como uma reação ao romantismo e à sua subjetividade, né? A sua emoção. Então, de certa forma, a gente pode entender o parnasianismo se aproximando um pouco do realismo e do naturalismo. Realismo e naturalismo eram textos objetivos em prosa. Parnasianismo eram textos objetivos em forma de poema. Claro que há muitas diferenças entre eles, né? Realismo e naturalismo fazem mais críticas, olham para a realidade, enquanto o parnasiano é bem distanciado dessas questões, mas todos eles se opõem ao romantismo. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui. O parnasianismo no Brasil ele aconteceu oficialmente de 1882 até 1922, e a gente consegue marcar muito bem isso cronologicamente, porque o início se deu com a publicação do livro Fanfarras de Teófilo Dias, em 1882. E a Semana de Arte Moderna de 22 vem por fim ao movimento parnasiano. Claro que, depois do modernismo, ainda poemas parnasianos foram escritos, é claro. Se eu quiser escrever hoje um poema parnasiano, eu posso escrever. Mas o estilo aqui ele teve um período, uma duração, ao longo da história da nossa literatura, que a gente considera de 1882 até 1922. Quais são suas principais características? Vamos lá. Objetividade e descrição. O parnasianismo vai de encontro àquela subjetividade do romantismo. Não, nada disso. Aqui é algo objetivo, aqui é algo muito descritivo, muito menos sentimental. O poeta ele se encontra como se fosse numa atitude de observação, olhando a realidade, olhando, não a realidade, mas olhando as coisas ao redor. Tanto é que muitos poemas parnasianos são descrições de itens decorativos. Alberto de Oliveira ele escreve muito sobre vasos decorativos, vaso chinês, o vaso grego, e descreve aquele vaso decorativo. É isso que ele faz, tá? Então ele representa essa realidade de forma não deformada, de forma não idealizada. E não uma realidade crítica, não é isso. A preocupação aqui não é com questões críticas. Eles estão totalmente distantes de tudo isso, tá? Como eu falei então, sem questão crítica, sem questão política, sem questão social, o parnasiano não se preocupa com isso. Tanto é que outra característica é a impassibilidade. Impassível é um cara que não tem paixão, um cara que não tem sentimento. Então ele não está colocando os seus sentimentos, as suas impressões no poema. Ele tenta ser o mais objetivo possível, controlando as suas emoções. Você pode entender impassibilidade como controle emocional, o controle das emoções na tentativa de não se expressar subjetivamente. E aí já entra um problema, porque nós entendemos que é impossível uma pessoa ser 100% objetiva, não tem como. Não tem qualquer descrição que eu faça, eu vou estar escolhendo as palavras que eu estou usando. Então a minha escolha de palavras, a escolha dos meus substantivos, adjetivos, já passam alguma subjetividade. Então é muito difícil. Em especial, os poetas brasileiros tiveram ainda mais dificuldade para alcançar essa impassibilidade. Muitos deles fizeram, então, o que chamamos de lirismo objetivo. O lirismo objetivo é uma tentativa de ser o máximo possível objetivo nos seus poemas, mas nem sempre conseguindo. Até porque, por exemplo, o principal nome parnasiano, Olavo Bilac, ele veio do romantismo. Então ele tem algumas escritas um pouco românticas no conteúdo, embora parnasianas na forma. Então, essa impassibilidade foi aí uma dificuldade que os poetas parnasianos encontraram, embora fosse uma característica.
Se eles não se preocupavam com questões sociais, políticas e tal, eles se preocupavam com o quê? Com o próprio poema. A preocupação deles era: eu quero fazer um bom poema. Essa é a preocupação. A preocupação é com a forma, com a estética, com a beleza do poema. Aí daí vem o conceito de arte pela arte, que a arte tem um fim nela mesma. Enquanto outras formas de arte ou de literatura pensam: não, o meu objetivo é idealizar a sociedade, é idealizar o Brasil, ou é criticar a sociedade, ou é mostrar o conflito entre a matéria e o espírito no homem. Aí tem barroco, arcadismo, romantismo, cada um com a sua ideia. O Parnasiano não. Eu estou preocupado com a minha forma do meu poema. A arte tem um fim nela mesma, eu não quero me preocupar com nada que está lá de fora da arte. Tá? Então, a poesia é a mais pura expressão do belo. Um poema tem que ser belo. Pronto, e acabou. É por isso que muitas vezes o poeta se compara a um ourives. O que é o ourives? O ourives é uma espécie de joalheiro. Tá? É o cara que pega um metal precioso, ele pega o ouro, ele pega a prata, ele pega o cobre e ele faz lindas joias preciosas com aquele material. Então, qual é o trabalho de um ourives? É pegar uma matéria bruta, como o ouro, né? A pedra de ouro, a pedra de prata, né? O ouro, a prata, enfim. Pegar aquele material bruto, que não está lapidado, tem muito valor, mas não está cru, não é bonito. Mas ele vai lapidar, ele vai cuidar e vai deixar aquele negócio bem bonito. Uma joia preciosa para ornamentar, para decorar, para a pessoa ficar bonita. Então, é isso o que o poeta parnasiano faz. Mas qual é a comparação aqui? O poeta parnasiano, ele pega a palavra que tem valor. A língua portuguesa é muito valorizada no parnasianismo, tem seu valor, mas é bruto. As palavras têm valor, mas elas são brutas. Então o poeta ele vai lapidar, ele vai construir um poema, ele vai fazer rimas, ele vai fazer métrica, ele vai cuidar daquele poema para ter um poema belo. Então aqui é praticamente 0% inspiração e 100% técnica. O poema parnasiano é técnica. Não tem essa coisa de inspiração. Não, eu vou fazer aqui, vou treinar, vou sentar, vai dar trabalho, vou pegar aqui, essa palavra rima com essa, melhor trocar essa palavra, melhor ajustar a métrica, tem que ajustar o poema para ele ficar bonito, como uma joia preciosa, tá? Então a técnica e o esforço são muito valorizados, portanto. As rimas, então, são uma maneira de valorizar a forma, fazendo rimas, de preferência, rimas ricas e preciosas, que são mais difíceis de acontecer, porque as rimas pobres, elas são rimas de classes gramaticais iguais. Então é mais fácil fazer, pega dois verbos no infinitivo e rima, né? Cantar e amar, muito fácil fazer. Rimas ricas e preciosas são mais difíceis. Rimas ricas são entre classes gramaticais diferentes, como por exemplo, talvez é um advérbio e freguês é um substantivo. Essa rima aí, talvez e freguês, é uma rima rica. Ah, mas talvez termina com Z e freguês com S, tem alguma coisa a ver? Não, tem a ver. Isso não define rima rica ou rima pobre. Aqui o som é exatamente igual, então é uma rima. E as rimas preciosas acontecem aqui, tem que ter um pouco de atenção. Entre uma palavra simples e uma palavra combinada, um verbo e um pronome, por exemplo. Então, amêndoa é uma palavra simples, amêndoa. Vêndoa é um verbo no gerúndio, mais um pronome oblíquo depois. Então, amêndoa rimando com vêndoa é uma rima preciosa, tá? Musicalidade, que a gente percebe já na rima, mas também na métrica, também na assonância e na literação, na repetição de sons consonantais, de sons vocálicos. Então, tem toda uma musicalidade para embelezar o poema parnasiano. O soneto é uma estética muito comum no parnasianismo, aquilo que eles preferem. O soneto é uma divisão em 14 versos, né, com 2 quartetos e 2 tercetos, 4, 4, 3, 3, essa é a divisão. Sempre com versos decassílabos ou dodecassílabos e rima. Então tem uma estrutura, a mesma estrutura, muito bonitinha, tudo muito quadradinho. O parnasiano é muito quadradinho, muito certinho. Tem uma forma ali na qual a gente vai escrever o poema. Tanto é que o modernismo vai criticar o parnasianismo e vai dizer que eles reduziram as formas a uma forma, a um padrão. É isso que o parnasiano faz
e depois o modernismo vai criticar bastante. O vocabulário erudito, um linguajar bem rebuscado, difícil de se entender, não é uma linguagem fácil, né, simples. Tanto é que você vai analisar um poema parnasiano, tem que ver o significado das palavras, que é difícil entender. Outro recurso muito usado é o enjambemã e a ordem inversa. Esse é um recurso que ajuda na musicalidade, ajuda na rima. O que é o enjambemã? Enjambemã é quando você pega uma frase e uma expressão, melhor falando, uma expressão, sintagma, e ele tem uma forma única ali, que ele deveria estar num único verso, mas ele é quebrado, há uma ruptura nesse sintagma, nessa expressão. E a ordem inversa é aquilo que não é sujeito, verbo e complemento. Então, quando ele pega verbo primeiro, depois bota o sujeito e complemento, é a ordem inversa. Olha esse trecho aqui. Nada trazia o jantar, mas a noitinha. Calmava-se feliz os inocentes. Olhos revê da filha, perdão, os inocentes olhos revê da filha. A cabecinha lhe afaga a rir com as rudes mãos trementes. Então, olha só. Os inocentes olhos revê da filha, isso é uma inversão. É uma ordem inversa. Porque os inocentes olhos revê da filha é a mesma coisa aqui. Rever os olhos inocentes da filha. Misturou tudo. E ainda temos o enjambemã, porque os inocentes olhos, ou os olhos inocentes, é uma única expressão. Deveria ou poderia estar no único verso. Mas eles romperam com isso. E aí, o enjambemã em ordem inversa acaba facilitando a rima de inocentes e trementes. Por exemplo, lembra que o parnasianismo se preocupa com isso? É a técnica. Como que eu ajusto? O que eu vou fazer aqui para manter a minha rima no poema? E o apego à tradição clássica também é uma outra característica, fazendo referência a deuses da antiguidade clássica, gregos e romanos, né, mitologia e por aí vai. Aqui vem um ponto importante. A tríade parnasiana são os três principais autores do parnasianismo, que são Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Quero comentar um pouquinho sobre cada um deles, vendo as principais características. Eu vou falar um pouco de Olavo Bilac aqui, características que são próprias dele, não são do parnasianismo em geral. A mesma coisa com o Raimundo Corrêa e com o Alberto de Oliveira. Você está lá na sua prova, vê um poema de Olavo Bilac, sabe, poxa, é parnasiano, mas eu sei alguma coisa além de Olavo Bilac, que vai além do parnasianismo, para ajudar a interpretar o poema. Mesma coisa com o Raimundo Corrêa e com o Alberto de Oliveira. Então, o Olavo Bilac, ele tem uma influência romântica. Ele era romântico. Ele migrou para o parnasianismo. Então, você percebe no seu poema que muitas vezes ele é romântico no conteúdo, mas ele é parnasiano na forma, né? Seguindo ali o soneto, a rima, tudo bonitinho. Ele apresenta alguns poemas com muito erotismo, com o homem e a mulher num estado mais libertino. Até isso tem um pouco a ver com a terceira geração romântica, né? Da qual ele sofreu bastante influência. E o patriotismo. O Olavo Bilac, ele era muito ligado a símbolos patrióticos. Ele, inclusive, foi um dos principais nomes ali de uma campanha de alfabetização no Brasil. O Olavo Bilac é nome de escola, praça, rua. O Olavo Bilac escreveu o hino à bandeira do Brasil. Então, isso mostra como que ele é muito ligado a questões patrióticas, né? Muito ligado a símbolos nacionais. E eu trouxe um poema que mostra isso pra gente. Um poema chamado Língua Portuguesa. E como eu li um poema parnasiano, você repara, ó, o soneto. 2 quartetos, 2 tercetos, rima, versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas, né, a mesma métrica, mas tem um vocabulário difícil. É difícil de se entender. Então ele fala assim, ó. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. O que é isso aqui? Ele está valorizando a língua portuguesa, que é a última língua neolatina formada a partir do latim vulgar, falado pelos soldados da região italiana do Lácio. Lácio é uma região italiana onde o latim vulgar foi falado ali. Então a língua portuguesa ele é baseada no latim. O que ele está querendo dizer? É isso, tá? Ela é esplendor e sepultura. É esplendor porque é uma língua nova, criada a partir do latim, e a sepultura porque a língua portuguesa marca o fim, né, da língua latina, o fim de uma outra língua e o começo de outra. A língua portuguesa, ainda que não lapidada, ela mantém viva, de certa forma, a língua latina. Então, o que é ganga? Ganga é uma impureza, uma sujeira das rochas, né? Então, está falando que a língua portuguesa é um ouro nativo. É um ouro, é algo valioso,
que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Então, ainda que seja algo não lapidado, algo bruto, sujo, impuro ainda, é algo de muito valor. Amo-te, assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. É uma língua complexa e paradoxal. Ela é desconhecida e obscura, ela tem, ela é uma tuba de alto clangor, lira singela. Tens o tron e o silvo da procela. É o barulho do trovão, da tempestade, e ao mesmo tempo é o arrolo da saudade e da ternura. Arrolo é uma canção para as crianças dormirem. Então, ao mesmo tempo que tem algo agressivo, né, algo violento, algo barulhento, também tem algo delicado. Então a gente percebe aqui, o Enjamemã: amo o teu viço agreste, o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Teu aroma de virgens, é o Enjamemã, né? Continuando aqui o poema: em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então, tem Enjamemã, tem ordem inversa, que na ganga impura, bruta mina entre os cascalhos vela. Nós temos aqui, olha as rimas ricas. Bela e vela, né? Adjetivo e verbo, aqui é o verbo velar. Sepultura e impura, substantivo e adjetivo. Obscura e ternura, singela e procela. Olha o vocabulário erudito, né? Ganga, clangor, tron, procela, arrolo, tudo isso é vocabulário erudito. Nós temos um soneto com versos decassílabos. Outro poeta é o Raimundo Correia. Ele tem características parnasianas nos seus textos, mas ele tem características também que são próprias dele. Como, por exemplo, a preocupação existencial, a profundidade psicológica, a questão existencial de uma poesia bem filosófica e intimista. Como, por exemplo, esse poema aqui muito famoso, caiu no Enem em 2016, eu acho, esse poema aqui, Mal Secreta, de Raimundo Correia. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse, o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Olha o título do poema, Mal Secreto. Mal secreto é o mal, é algo ruim, que está escondido, que está secreto, que ninguém vê. Então é uma dicotomia entre a essência e a aparência. Aqui ele fala em ver através da máscara, da face. O poema parte uma hipótese. Se fosse possível olhar através da máscara da face, as pessoas têm máscaras que disfarçam o seu real sentimento, que é o quê? É um mal secreto. Elas escondem algo de ruim que estão nelas. Elas estão escondendo isso. Mas se eu pudesse ver através dessa máscara, muito provavelmente eu teria pena dessas pessoas. Se eu pudesse fazer isso, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, eu tenho inveja dele, mas eu não sei o sofrimento pelo qual ele está passando. Olha a profundidade psicológica aí. Eu não sei o que ele está sentindo, mas eu tenho inveja dele, porque eu só vejo que tá do lado de fora. Mas se eu pudesse ver dentro, em vez de sentir inveja, eu teria pena, eu teria piedade. Sabe o que é isso aí? Facebook. Sabe o que é isso? Instagram. É a pessoa publicar ali uma foto, né? Ah, maravilhosa, meu dia tá maravilhoso. Ninguém publica coisa ruim no Instagram, em rede social. Ninguém publica coisa ruim. Sempre coisa boa. E você tá aí em casa fazendo nada, vendo aquelas fotos e fala, como você fica com inveja daquela pessoa, tem uma vida maravilhosa na rede social, só que essa pessoa passa por vários problemas que ela não revela. Ela não quer revelar isso pra ninguém. Então a gente tem inveja dessas pessoas. Na verdade, se a gente soubesse a verdade, em vez de inveja, teria pena, teria piedade dessas pessoas. Então, ele está falando da dor, da angústia, da miséria humana, né? A cólera, a piedade que isso nos causaria. Nós temos um soneto com versos decassílabos, então é um poema típico parnasiano. Temos aqui, Enjamemã, que mora na alma, a dor que mora na alma.
Ordem inversa, né? Se pudesse, o espírito que chora ver através da máscara da face. Quer dizer, se fosse possível, né? Se pudesse ver através da máscara da face o espírito que chora. Olha as rimas. Chora e agora, face causar, se consigo inimigo, rimas ricas. E, por último, Alberto de Oliveira. O poeta que tem mais questões parnasianas, né? Com um vocabulário mais preciso, tentando chegar a uma impassibilidade maior, descrevendo muitos objetos. Ele é muito visto, né, como um poeta que descreveu vasos, né, o vaso grego, o vaso chinês, né. Olha esse aqui. Essa aqui é uma descrição de um vaso grego. É só uma descrição. Esta de aros relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, e hora repleta, hora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça de mira toca, e do ouvido aproximando as bordas finas hás de ouvir canora e doce. Ignota voz, qual se de antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz Anacreonte fosse. É uma descrição embelezada da taça, né? Então a taça é tão bela como o poema também é belo, né? Você percebe a forte adjetivação aí para avaliar positivamente o vaso. Áureo, trabalhada, brilhante, repleta, esvazada, roxas pétalas colmadas, finas, ignota, né? Uma adjetivação, referência à antiguidade clássica, né? Ele fala em Teos, em deuses, em Olimpo, em Anacreonte. Anacreonte, né? Era um poeta da antiguidade clássica que vivia em Teos. Então, por isso ele fala o poeta de Teos, ele fala Anacreonte. Então, está valorizando essa forma poética da antiguidade clássica. Mais um soneto com versos decassílabos. Olha um jamemã, trabalhada de divas mãos, a suspendia então. Ordem inversa, né? Já de aos deuses servir como cansada. Admira, lira, doce, fosse, rimas ricas aí, né? Dia e servia. Vocabulário erudito, vocabulário difícil, comada, canora, ignota. Existem outros autores também, menos importantes, mas só se você reparar, olhou um poema deles aí na sua prova, sabe que é parnasiano, né? Vicente de Carvalho, falando muito sobre a natureza e questões psicológicas também. E Emílio de Menezes, com rimas raras e uma temática da morte. São dois autores aí menos estudados dentro do parnasianismo. Os principais são aqueles três: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Aí eu quero fazer alguma análise aqui, algumas análises com vocês de três poemas. O principal, Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Esse poema, ele é um poema manifesto do parnasianismo. Ele defende as principais ideias do parnasianismo. Eu vou ler com vocês aqui esses trechos. É só um trecho, um fragmento do poema. Olha a comparação com o Ourives aí. Invejo o Ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele o alto relevo faz de uma flor. Então ele está invejando o Ourives, porque assim como ele faz em ouro, né, uma flor em alto relevo, eu também quero fazer isso com o meu poema. Ele está se comparando ao Ourives, né, ao seu trabalho braçal, né? Ele está invejando a técnica do Ourives, é isso. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Então olha o anseio por aquilo que é belo e raro, né? Ele está ansiando, desejando isso. Por isso corre, por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Então é uma técnica aprimorada. A pena, a caneta, está a serviço do poeta. A pena, a caneta, está a serviço do poeta. Na sua técnica. E ele usa o enjamemã, ele usa ordem inversa, ele usa rimas preciosas. Servir-me, olha aí, um verbo e um pronome. E firme. Então, tudo isso é bem percebido aqui nessas estrofes. Aí ele continua. Aí tem o vocabulário erudito, né? Carrara, cinzel. Então, o cinzel... então ele fala assim, a pena como em prata firme corre o cinzel. O cinzel é um material para lapidar, né, a pedra bruta do Ourives. Então ele está comparando a caneta
com o cinzel de um ourives. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem defeito. E que o lavor do verso acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. Então, aqui é a personificação embelezada do poema. Está vestindo um poema. Assim como uma pessoa se veste e fica bonita, ele está vestindo o poema para que o poema fique bonito, fique belo, né? Valorizando o trabalho árduo. Olha só, a ideia veste a ideia, cinge-lhe ao corpo. Aí ele fala assim, ó, no verso de ouro engasta a rima como rubim, torce, aprimora, alteia, lima. É o trabalho, né? Torcer, aprimorar, altear, limar. O anseio pela perfeição formal, né? Ele quer que a estrofe saia, fique pronta, sem defeito, perfeita, perfeição formal. É um desejo do poeta parnasiano, né? O vaso de becerril é o vaso de barro. Então, olha o enjamemã aí, né? Marquei o enjamemã, marquei a ordem inversa. Aqui nós temos rimas ricas, né? Veste celeste, lima, rima, enfim, rubim, cristalina, oficina, sutil, becerril. E o vocabulário erudito, né? Cingir, becerril, que é o vaso de barro. A ideia aqui é a seguinte, ó. Eu vou fazer um trabalho, esse trabalho, ele vai ser árduo, ele usa técnica, vai ser algo que vai me dar muito trabalho. Mas quem estiver vendo, quem estiver lendo o meu poema, tem que lembrar de um vaso de barro, tem que lembrar de algo simples. Quando você pega um brinco de ouro, quando você pega um anel de ouro, um colar de ouro, você não pensa, nossa, deu trabalho para fazer isso. Você não pensa isso. Então a ideia do poeta parnasiano é, eu vou fazer algo que vai me dar trabalho, que vai exigir uma técnica, mas eu quero que pareça aos outros que não me deu trabalho. Ele quer parecer a ideia de gênio, sabe? Quando um gênio faz uma coisa, você pensa, cara, isso nem parece fácil de fazer, porque o cara é tão genial que ele faz uma coisa e fala assim, cara, isso parece fácil de fazer. Mas na verdade não é fácil. É que o cara é tão bom que parece fácil. Então o parnasiano é isso que ele quer. Ele quer falar assim, cara, eu sou tão bom, que eu faço um negócio muito difícil e parece fácil de fazer. Essa é a ideia que ele está querendo passar aqui pra gente. E olha só o que ele diz aqui já ao final desse trecho. E horas sem conto passo, mudo, olhar a terra, trabalhar longe de todo o pensamento. Longe, distante, afastado de questões sociais. Porque o escrever tanta perícia, ó, tanta técnica, tanta perícia, tanta requer que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Olha a valorização da técnica. Assim procedo. Minha pena segue esta norma, por te servir Deus serena forma. Então eu oculto a forma. E o apego à tradição clássica ao se referir ao poema como uma deusa, né? A escrita poética como uma deusa. Mais uma vez percebemos a enjamemã, ordem inversa, né? Rimas ricas. E esse poema ele é tão significativo, né? Ele é tão representativo do parnasianismo, podendo ser considerado um manifesto parnasiano. Ele tem ali os principais ideais do parnasianismo. O Orbilac também escreveu esse poema aqui a um poeta. Ele fala assim: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência, no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Ele está longe, ele está afastado. Tem uma questão aqui com o Beneditino, monge enclausurado, distanciado de questões sociais, né? E aí ele trabalha retirado do mundo, não preocupado com questões sociais. E tem um trabalho árduo marcado pelo polissíneto e a repetição do conectivo. Uma coisa ele fala assim, trabalha, teima, lima, sofre sua. Outra coisa ele fala, parece que dá mais trabalho. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Né? Ele teima, ele trabalha, né? O trabalho dele é teimoso. Ele reescreve buscando a perfeição formal. Né? Lima, ele está lapidando, né? Ele lapida a escrita, um poema. Ele sofre, porque ele tem uma técnica, uma dedicação, é um suor que é como a consequência do seu trabalho desgastante. Mas, olha agora, que na forma se disfarça o emprego do esforço.
Lembra do vaso de barro, do vaso de Becerril? Ele está dizendo, ó, que na forma se desfaz o esforço, que não pareça que me deu muito trabalho. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mais sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica ou suplício do mestre. Inatural, o efeito da grade, sem lembrar os andaimes do edifício. Tipo assim, você tá no centro da cidade, olha um edifício bonito pra caramba. Você fala, cara, que edifício bonito. Ou que obra, que estátua bonita, ou que ponte bonita. Caramba, que bonito. Mas você não fica pensando no trabalho que deu, os andaimes que estavam ali para construir aquilo. Você só pensa no trabalho final e na sua beleza. É isso que ele está falando. É natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Como o edifício é construído, que você não pare para perceber no trabalho que deu, né? E sem se preocupe com a beleza final dessa construção, assim como a beleza final da construção do poema. Um edifício é construído com esforço, né? A tijolos, a cimento, mas tudo isso fica encoberto por sua beleza. Assim, a forma do poema desfaz todo o esforço, né? Porque a beleza gema na verdade, a arte pura, inimigo do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Mais uma vez percebemos enjamemã, percebemos ordem inversa, percebemos rimas aí, né? Rua, sua, emprego, grego, agrade, verdade, rimas ricas. E por último, a última análise de hoje, o vaso chinês de Alberto de Oliveira. Já analisamos o vaso grego e agora vamos para outro vaso, que é o vaso chinês. Estranho mimo, aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado nele, pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a arte, acaso, vendo-a, sentiu não sei que com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. É uma descrição subjetiva. Ele viu aquele vaso, está descrevendo. Não está fazendo nenhuma crítica social, não é preocupação dele, mas ele está exaltando o trabalho artístico. Ele está exaltando a feitura daquele vaso, assim como ele exalta a feitura do próprio poema. Então tem aí um grande detalhamento, uma grande adjetivação também. A gente percebeu em Jamemã, viu casualmente um perfumado contador, enamorado nele, um sutil lavrado na tinta. Aí fala em aquele chin de olhos. Chin é chinês, tá bom? Chin é chinês, é um vocabulário erudito, né? Porque a gente não usa muito isso. Ele faz rimas preciosas, né? Vio e luzidio, vendo-a e amêndoa. O vocabulário erudito, né? O chin, o mármore, né? Então, mármore. Então, são características, né? O que ele está dizendo aqui é que a arte com que fora pintado o vaso chinês corresponde simbolicamente ao mesmo zelo com que o poeta parnasiano artisticamente compõe um verso e dá acabamento à sua obra. Então, o parnasianismo é a preocupação com a forma e a beleza do poema, ainda que cada autor tenha as suas características próprias. Isso vai ser muito comum em textos parnasianos, preocupação com a forma e tudo mais, mas Olavo Bilac tem mais questões patrióticas, né, mais questões nesse sentido, então, e Raimundo Correia uma profundidade psicológica maior, né, a questão existencial e tudo mais. Beleza? Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau!